Olá, divas místicas! A crise de hoje é sobre como o autoconhecimento pode ser a solução para todos os problemas da nossa existência. Eu separei 4 pontos aqui da vida no geral e como o autoconhecimento se encaixa em cada uma delas e pode solucionar todos os problemas e crises e cosmos que a gente tem relacionado a elas. Então, primeiro, eu queria passar pela área de relacionamento, que eu sei que é uma das áreas que as pessoas mais se adentram, mais se aprofundam, porque, enfim, né, a gente já tem a dificuldade e o desafio de lidar com nós mesmos. E quando a gente se relaciona, a gente tá entrando numa seara de lidar com nós mesmos e com os outros, né, com uma terceira pessoa. Então, primeiro, eu acho que quando a gente não se conhece, quando a gente não tem pra gente o que a gente gosta, qual é o nosso mínimo, o que é tolerável, o que não é tolerável, a gente não consegue passar pro outro, a gente não consegue nem se comunicar direito, porque se a gente não sabe pra dentro, como a gente vai expressar isso pra fora? A gente não consegue se relacionar e a gente traz um lado de insegurança muito forte. Isso na minha visão, tá? Quando a gente fica inseguro, a gente ativa todos os padrões da Matrix, né? Como o ego, apego, ciúme, materialismo, controle, posse, etc. Então, quando a gente gera o autoconhecimento dentro da área de relação, a gente se torna muito mais confiante, com uma autoestima muito mais elevada, e a gente começa a criar limites e mínimos, enfim, né, eu tenho um vídeo que fala sobre isso, mas a gente cria limites e mínimos. Então, o que eu tolero, o que eu não tolero, o que eu gosto, o que eu não gosto, eu sei exatamente o que eu quero, para onde eu tô indo, o que eu quero com uma relação. Eu não estou me relacionando pelo simples fato de ter alguém por carência, que está atrelado à Matrix. A carência é o ego, né? Não tô me relacionando porque eu quero ter alguém, porque pelo simples fato de me relacionar, porque o agora tá legal. Não, eu tenho um plano, eu quero entender, eu quero uma família, ou eu quero realmente ter um parceiro que aproveite comigo os momentos da vida. Então, esse é o primeiro ponto. E eu acho que também, quando a gente não se entende, a gente não consegue passar pro outro, e o outro fica tão confuso quanto a gente. E aí é onde eu entro na seara do outro. Eu acho que para nós mulheres, e enfim, para homens também, mas especialmente para nós mulheres, a gente deve tomar como base, como mínimo, se relacionar com pessoas que se conhecem. Porque um cara que não tem interesse em saber sobre si mesmo, primeiro que ele vai ficar confuso, vai gerar insegurança, vai gerar posse, controle, etc. E segundo, que ele não vai ter a disposição e a vontade de te conhecer, de te entender, porque ele não se conhece, ele não sabe passar pra você o que ele quer. E aí ele vai tentar entrar em você pra te entender. Gente, isso não existe, tá? Isso não existe. Escolham pessoas que tenham vontade e busquem autoconhecimento, se entender as fragilidades, as vulnerabilidades, que conversem, porque, de verdade, eu até anotei aqui, ó, a pessoa que não está interessada em saber sobre ela mesma não estará engajada em saber sobre você ou sobre qualquer outra terceira pessoa. Fica confuso, nebuloso, raso. Ou o outro extremo, possessivo, tóxico, abusivo e inseguro. São as minhas anotações. O segundo ponto é sobre dinheiro, sobre materialismo. Então, quando a gente entende o que a gente gosta de fazer, no que a gente é bom, a gente descobre os nossos dons, as nossas vocações, os nossos talentos, e eventualmente a gente gera dinheiro com isso. Porque eu posso até fazer um vídeo sobre isso no meu Instagram, a Queen Astral, tem vários vídeos que falam sobre isso, sobre como a gente deve sim trabalhar com o que a gente gosta, porque é isso que gera riqueza e gera abundância e prosperidade de uma forma totalmente automática, genuína e natural para nós. Nós não devemos trabalhar com o que a gente não gosta, só pelo dinheiro. Dessa forma, se a gente trabalha com o que a gente não gosta, a gente está perseguindo algo e não atraindo. Então, quando você entende o que você gosta, no que você é bom, você começa a trabalhar por prazer, porque você faz desse conhecimento, dessa técnica, desse prazer, uma fonte de renda. Você começa a fazer porque você ama, você quer fazer sempre. Da mesma forma que eu tô aqui falando com vocês, isso é o que me gera
um prazer genuíno de passar esses pontos de vista, essas ideias para vocês e monetizar com isso. Eu tenho prazer em sentar aqui depois de tomar banho no domingo e fazer esse vídeo, porque eu quero conversar com vocês, eu quero debater, eu quero passar essas ideias. Faz sentido? E dessa forma você consegue se desatrelar da Matrix. Você consegue criar mais propósito até pro seu dinheiro, enfim, o que você vai fazer com ele, etc. Você se desatrela e você começa a entrar num processo de autodescoberta e onde a gente esbarra também na espiritualidade. Enfim, é o último ponto aqui, eu não quero atropelar, a gente já chega lá. Terceiro ponto, eu coloquei a saúde física mesmo, tá? Porque uma vez que a gente entende quem a gente é e a gente começa a fazer o que a gente gosta, a gente começa a criar um gosto por viver, por acordar de manhã. A gente tem tesão de acordar e de produzir o que a gente gosta, que tem a ver com dinheiro, tem tesão de se relacionar com as pessoas, porque a gente tá criando vínculos legais, que fazem sentido, que tem propósito, e automaticamente a gente cria uma confiança, a gente cria uma autoestima mais elevada, a gente fica mais propenso a querer se cuidar, né? E aí é onde entra realmente o nosso corpo físico. De, enfim, fazer qualquer atividade física que seja. E tem que ser uma coisa que você gosta. Não adianta ir fazer porque não gosta, que depois vai dar ruim. Tem que treinar porque gosta. E aí, não gosto de musculação, mas gosto de esportes. Vai jogar seu esporte. Seja feliz. Porque pode parecer um papo muito de ripongo, good vibes, mas é muito real. O nosso corpo é o nosso templo. O que a gente põe para dentro do corpo, todas as energias que a gente permite que entram, seja via oral, seja via energética, vão afetar na nossa disposição e vai acabar pegando todos os outros pontos que estão aqui nesse roteiro, no script, né? Então, quando a gente presta atenção no que a gente come, então se a gente tá comendo muito industrializado, comendo muito doce, muita comida gordurosa, isso vai refletir até no nosso emocional, na vontade que a gente tem de acordar no dia seguinte para ir fazer um trabalho que a gente gosta de fazer. Não sei se vocês sabem, isso é um parênteses, mas a yoga, ela tá muito relacionada com as feridas emocionais. Então, ela parte do pressuposto que o nosso corpo invisível, né, tem várias cicatrizes. E quanto mais não alongado, né, quanto mais duros nós somos, mais cicatrizes emocionais a gente tem. E quando a gente começa a se esticar e se alongar, a gente começa a mexer nessas feridas e nessas cicatrizes como se fosse realmente um tecido cicatricial da pele, uma pele rígida. E aí a gente se esforçando, né, e se movimentando, a gente vai trazendo uma elasticidade para a pele até que ela volte ao normal, enfim, né, com toda a movimentação que ela deveria ter. Então, pessoas que não são muito alongadas, que não são muito flexíveis, geralmente são pessoas que têm maiores feridas emocionais não curadas. Quando a gente se mexe, quando a gente se abre, a gente tem essa capacidade de lidar melhor com as nossas feridas emocionais. Mas voltando ao papo da saúde, quando a gente se alimenta bem, quando a gente pratica esportes físicos, a gente só intensifica o lado material ainda, né? De se sentir bem com nós mesmos, de alcançar objetivos, a gente libera essa dopamina, né? Enfim, natural, endorfina natural, ocitocina, tudo maravilhoso. Então, a vibração, ela fica alta, a gente não fica inseguro com a gente, de eu não sou capaz, meu Deus, eu tentei, não consegui. Não, a mentalidade é outra, a gente muda a forma de pensar. E por último, o quarto ponto é a espiritualidade. E assim, eu acho que é muito difícil a gente falar de autoconhecimento e não esbarrar na espiritualidade. É quase impossível, na verdade, porque as duas, elas são muito atreladas, elas são conectadas. Porque uma vez que você se relaciona com propósito, uma vez que você ganha dinheiro com propósito e uma vez que você cuida da sua saúde com propósito, você cria um propósito para sua vida. O autoconhecimento, ele é o propósito da sua vida.
E uma vez que você entende o que você veio fazer aqui, você começa a se espiritualizar, acho que de forma até que automática, assim, é natural, é genuíno. Você começa a querer entender o que você veio fazer aqui, por que eu tô aqui. Eu entendo que, sei lá, eu gosto muito de passar ideias para as pessoas, eu gosto de ensinar o que eu sei sobre espiritualidade, sobre astrologia, e eu tenho um prazer nisso. E eu começo a entender o que eu carrego de bagagem, de onde eu venho, de outras vidas até, e se for a sua crença assim, dessa forma, e se não for também tudo bem. Mas a gente começa a criar um link entre todos os propósitos de todas as áreas da nossa vida e deseja uma expansão, deseja uma conscientização, deseja uma espiritualização, um despertar de consciência espiritual. A gente começa a conscientemente prestar atenção nos nossos sentimentos, das nossas emoções, a não falar mal das pessoas, a cuidar da nossa comida, da energia que a gente coloca naquela comida quando a gente ingere, da energia que a gente se insere em ambientes, em pessoas, em conversas. A gente começa a não cultuar raiva, ódio, mágoa, dores, escassez. E isso só faz com que a gente expanda, com que a gente se eleve, com que a gente tenha um resultado que vem da mente, que vem da energia e passa para o palpável, passa para a matéria. Então, eu sou muito crente nessa fé de que da palavra do autoconhecimento e que o autoconhecimento, sim, é a resolução de todos os nossos problemas. O autoconhecimento é a chave pra gente entender o que a gente tá fazendo aqui, sabe? Que esse vídeo seja um incentivo pra você. Eu sei que quando a gente encara as coisas, né, a gente olha pra dentro, pode ser doloroso, pode ser difícil, mas é só acessando essas feridas que a gente vai conseguir lidar com elas, que a gente vai conseguir ver a vida e a nossa própria vida por um outro ponto de vista, que seja mais gostoso, que seja mais leve, que seja mais saudável, que seja mais espontâneo e viver a vida e não apenas estar preso na Matrix, vivendo no automático, comendo porque tem que comer, trabalhando porque tem que trabalhar, bebendo porque tem que beber água, enfim, se vestindo porque tem que se vestir, tomar banho porque tem que tomar banho. Gente, isso é tão insustentável. E isso faz com que você crie karmas e volte para essa terceira dimensão várias e várias vezes para se espiritualizar. A gente tá aqui para lembrar quem a gente é, né? De verdade. Então, que o autoconhecimento seja o primeiro passo para isso, né? Bom, mas é isso. A gente se vê. Beijo.